Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível, como sempre, do seu jornal, as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão sempre a você que deixa o comentário, participa do chat ao vivo e nos conta de que lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. A saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele informou que está muito bem com o uso da hidroxicloroquina contra a infecção do coronavírus. Com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo, disse Bolsonaro em mensagem no Twitter. Ele defendeu a estratégia do governo federal no combate à pandemia. Todas as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos sempre visaram retardar o contágio, enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e leitos UTIs. O nosso governo atendeu a todos com recursos e meios necessários, mas ainda criamos mais meios para preservar empregos e auxiliamos com 5 parcelas de R$600 um universo de 60 milhões de informais invisíveis, como chamou ele em sua publicação. Interessante como a imprensa extremista bate no presidente Bolsonaro como se ele fosse o culpado pelo número de perdas do corona no Brasil, quando o próprio STF que definiu, por exemplo, que estados e municípios seriam os responsáveis pelas medidas de contenção da pandemia. A verdade é que há uma torcida pela oposição, é claro, de que a pandemia cresça, seja muito mais devastadora do que já é, para que possam responsabilizar o presidente, ou seja, uma torcida política por cima da vida dos brasileiros. Enquanto fica essa guerra, é importante os devidos cuidados. Os números avançam pelo interior e se cada um não fizer a sua parte, tudo tende a complicar mais. A verdade é que, exceto quando o negócio descamba para a politicagem, não é o caso de ficar procurando culpados em municípios, estados ou no governo federal. É preciso engajamento de todos para vencer essa batalha. Mas uma coisa é difícil de explicar. Por que tanta resistência de quem é contra o governo em relação ao uso da hidroxicloroquina e azitromicina, usados atualmente em vários países como uma das principais formas de segurar a doença no seu estágio inicial? E você viu a repercussão das publicações contra o presidente Bolsonaro? O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou a solicitação à Polícia Federal de abertura de investigação com base na Lei de Segurança Nacional para apurar a publicação do artigo "Por que torço para que Bolsonaro morra?", publicado por um colunista do jornal Folha de São Paulo. Pelo Twitter, Mendonça disse que as liberdades de expressão e de imprensa são direitos fundamentais, mas tais direitos são limitados pela lei e não são absolutos. Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Assim, com base nos artigos 31, 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal, publicou Mendonça. Os artigos citados por André Mendonça conferem ao ministro da Justiça a prerrogativa de solicitar à PF a instauração de inquérito e estipulam pena de 1 a 4 anos de prisão para quem caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Ainda em referência ao artigo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulgou nota em que defende que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa andem sempre juntas. O artigo, porém, é um ataque claro à instituição da Presidência da República e merece todo o repúdio dos jornalistas e de todos os poderes para que possamos caminhar para um armistício patriótico. A pacificação deve vir por todos os lados, diz a nota. E o PT emitiu uma nota onde saúda o Partido Comunista da China pelos 99 anos de fundação. Um dos trechos da nota diz o seguinte:
Nós, do PT, acompanhamos com muita atenção esta história de desafios e êxitos e esperamos continuar o aprofundamento das relações de amizade que unem nossos partidos, diz a sigla. Camaradas do Partido Comunista da China, o PT estará sempre pronto a apoiá-los nesta jornada por um mundo melhor. Está aí, então, para quem tinha alguma dúvida. E para aqueles que acreditam que o governo federal faz pouco caso com a comunidade indígena, é importante saber que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus junto aos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e comunidades tradicionais. A lei número 14.021/2020, segundo o texto, essas populações serão consideradas como grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco e destinatários de ações relacionadas ao enfrentamento de emergências epidêmicas e pandêmicas. O texto cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, coordenado pela União para assegurar o acesso às ações e aos serviços de prevenção e tratamento de Covid-19, com a participação efetiva dos povos indígenas por meio de suas entidades representativas. Pela nova lei, será ofertado acompanhamento diferenciado nos casos de média e alta complexidade nos centros urbanos, com a construção de hospitais de campanha nos municípios próximos às aldeias, contratação emergencial de profissionais de saúde e disponibilização de ambulâncias para transporte, seja fluvial, terrestre ou aéreo. De acordo com a nova lei, durante a pandemia de Covid-19, o governo deve garantir a segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais comunidades tradicionais. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os deputados André Figueiredo, PDT Ceará, e Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, e o senador Randolfo Rodrigues, Rede Amapá, apresentaram a notícia-crime após Heleno ter divulgado em maio uma nota à nação brasileira na qual escreveu que uma eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia provocar consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. Os parlamentares apontavam que, ao colocar em dúvida a estabilidade do país, a nota poderia configurar uma possível violação à Lei de Segurança Nacional. Ao arquivar o processo, Celso de Mello disse ser obrigado a seguir parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela inexistência da prática de crime. Em sua decisão, porém, o decano do Supremo fez considerações a respeito da nota do ministro-chefe do GSI. O pronunciamento veiculou declaração impregnada de insólito e inadmissível conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes, escreveu Celso de Mello. Da mesma forma que ele se queixa aí das palavras do ministro Heleno, desgostoso com o arquivamento, mesmo então arquivando a notícia-crime, também esperamos agora a manifestação pública do ministro Celso de Mello em relação aos ataques vistos contra o presidente Jair Bolsonaro. Fará isso? Sérgio Moro voltou a fazer comparações entre Jair Bolsonaro e Lula. Em entrevista à agência France Press, Moro disse que ambos possuem um caráter um tanto populista e são exemplos de extremos do espectro político brasileiro que devem ser evitados, diz Moro. Ambos têm um caráter um tanto populista na formulação das políticas públicas, com a diferença de que o presidente Bolsonaro seria um populista de direita e Lula de esquerda. E acrescentou, de certa maneira, Bolsonaro e Lula são dois extremos, na minha opinião respeitosa, que devem ser evitados, diz Moro. Deixar você, brasileiro, comentar a respeito dessa opinião de Moro. Lula num extremo e todos os problemas que Lula e depois sua sucessora Dilma deixaram para o Brasil, sobretudo no campo da corrupção. E Bolsonaro no outro extremo, até aqui sem nenhum caso, um escândalo de corrupção em seu governo. Então, Moro dessa vez tem razão. Lula e Bolsonaro são realmente dois extremos?
Pela imprensa, o ex-ministro tenta se posicionar, embora criando algumas polêmicas, sobretudo por seu alinhamento, pelo menos em expressão, a nomes como João Dória, FHC, Luciano Huck e até Aécio Neves. E contra alguns posicionamentos aí defendidos pela direita por conservadores, como, por exemplo, a questão de armas, o desarmamento da população, não é? O que você acha? Qual a sua opinião? A produção industrial brasileira cresceu em maio deste ano em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, na comparação com abril. De acordo com a pesquisa industrial mensal regional divulgada pelo IBGE, o resultado reflete o retorno, mesmo que parcialmente, de unidades produtivas após as interrupções geradas pelo efeito da pandemia do novo coronavírus. As taxas mais elevadas foram no Paraná, de crescimento, né? Pernambuco e Amazonas, região Nordeste, e nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia também registraram alta acima da média nacional de 7%. Embora tenham registrado taxas positivas, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás ficaram abaixo da média nacional. Já o Espírito Santo teve a maior queda em maio de 2020, o terceiro mês seguido de recuo na produção por lá. Os outros locais com taxas negativas foram o Ceará e o Pará. E pelas medidas tomadas, a Globo realmente parece estar ladeira abaixo, pelo menos em relação às suas tradicionais políticas de programação. Segundo informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, a Rede Globo decidiu suspender o pagamento que faz às escolas de samba pelos direitos de transmissão do desfile. A medida ocorre em decorrência da incerteza se haverá desfile de carnaval em 2021 por causa da pandemia. Em comunicado enviado ao jornalista, a Globo confirmou o fato. A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo. A dúvida neste momento é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa desta incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes ao desfile de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação. Então temos as transmissões, né, de jogos, o problema em relação à FIFA, Copa do Mundo de 2022 e agora até o Carnaval Global, depois das muitas demissões já de alguns dos principais nomes da emissora. Durante transmissão ao vivo promovida por Genial Investimentos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mais uma vez defendeu o projeto de lei que afirma combater as notícias falsas na internet, mas que está sendo conhecido como Lei da Censura. De acordo com Rodrigo Maia, o projeto deve ser levado a plenário nas próximas 2 ou 3 semanas. E Maia quer até cadeia, quer criminalização para os casos. Ao comentar sobre o texto aprovado no Senado, Maia considerou um erro o Senado ter retirado a previsão de punições criminais para quem for enquadrado como propagador de fake news. Tem que ter uma punição severa. Acho que um dos erros do Senado foi tirar os tipos penais que estavam previstos no projeto. Mas vamos ver se a Câmara avança. Estamos criando um ambiente de diálogo com os deputados que estão interessados na matéria para que em 2 ou 3 semanas a gente possa ter o texto pronto, dialogado com a sociedade e possa ir a voto, declarou Maia. O presidente da Câmara disse ainda que já foi alvo de notícias falsas na internet. Segundo ele, apoiadores de Jair Bolsonaro criaram uma estrutura radicalizada no ambiente digital após a eleição do atual presidente. Acho que de 2019 para frente, essa estrutura mais radicalizada que apoia o presidente, não necessariamente ele está dentro, tem atacado de forma muito virulenta. É preciso de um marco legal que garanta a liberdade de expressão e que nos dê caminho para chegar nos financiadores disso e que tenha punição, afirmou, ignorando que grande parte das críticas aos políticos, aos corruptos, aos poderosos não é feita por uma rede, as críticas não são feitas por, como ele chama, por financiadores, mas feitas pelo povo brasileiro. Agora, com todo respeito ao senhor Rodrigo Maia,
Nós relatamos aqui, por exemplo, um artigo do jornalista J.R. Guzzo falando, a partir de documentos da própria Câmara dos Deputados, de mais de 200 viagens com aviões da FAB em 2019 e que estão no nome de Rodrigo Maia. Se questionar isso é considerado fake news pelo Rodrigo Maia, então é preciso estabelecer uma regra, algo novo, normas, porque ao que parece, a opinião de Maia mais parece querer cercear a crítica do que cercear fake news. Inclusive com essa matéria das viagens. Nós fomos vítimas de fake news. Até aproveito para esclarecer, pois depois de utilizaram esse trecho de vídeo na legenda, um vídeo aí que falava das viagens, na legenda a fake news diz que teria sido publicado esse vídeo nosso pela TV Tarobá de Cascavel, no Paraná, e que esta emissora teria sido censurada por Rodrigo Maia, o que não é verdade. E esclarecemos, o vídeo não é da emissora, é um trecho do nosso jornal e nem Rodrigo Maia, sejamos justos, mandou censurar notícia. Sejamos justos então esclarecendo isso. Mas, inclusive, deixamos aqui aberto àquela época que, se aquilo não fosse verdade, que Rodrigo Maia tenha feito mais de 230 viagens com aviões da Força Aérea em 2019, que ele viesse a público. Cedemos até um espaço, se ele quisesse, aqui no jornal, para desmentir a informação. Uma nota, etc., poderia ser dada por ele. Só que nunca vimos nenhum esclarecimento sobre isso. Acho que sim, preciso diminuir a violência verbal nas redes sociais. Ninguém precisa de palavras agressivas, arrogantes, palavrões, baixo nível para expressar indignação. Muito menos de mentira, as tais fake news, para defender a verdade, o correto ou expor o erro e a corrupção de autoridades e poderosos. Mas chegar ao ponto do que Maia está defendendo, isso é claramente defender um AI-5 contra as redes sociais. E o que é mais grave, um AI-5 contra a sua liberdade de expressão. Porque os mais expostos serão justamente os mais simples, como sempre. Quem tem dinheiro pega um advogado e se defende, mas imagine uma senhora de 80 anos que passa inocentemente um vídeo considerado criminoso por essa futura lei de censura e que ninguém sabe, nem eles sabem o que é fake news, o que é crime. Ninguém sabe. Até aqui vimos aí crime ser a crítica contra poderosos. Maia quer que essa idosa de 80 anos seja criminalizada? Veja então o perigo que estamos correndo. Vamos aguardar, gente, e fique de olho no posicionamento, cobre o posicionamento do seu deputado na Câmara. De tal modo que repetimos aqui o que disse o relator da ONU, o relator especial das Nações Unidas para a proteção da liberdade de expressão, David Kaye, que afirmou que o direito à privacidade não foi devidamente considerado no projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da censura. Kaye diz que o Brasil pode ser um dos primeiros países democráticos a adotar uma medida de rastreabilidade em serviços de mensagem. De acordo com o relator, a medida fragiliza o debate público e promove a autocensura. Se as pessoas pensam que o fato de compartilharem informações as tornará rastreáveis, o direito de privacidade já foi afetado. Uma das formas mais importantes de combater a desinformação é ter uma imprensa independente, declara o representante da ONU. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2020 foi estimada agora em junho em 247,4 milhões de toneladas. Com isso, se manteve em patamar recorde em 2,5% acima da safra de 2019, o que representa mais de 6 milhões de toneladas. O resultado é também 0,6% maior que a estimativa de maio, em mais 1,5 milhão de toneladas.
Os dados fazem parte do levantamento sistemático da produção agrícola referente a junho, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A área a ser colhida é 2,2% acima da registrada em 2019, que, com o acréscimo de mais 1,4 milhão de hectares, atingirá 64,6 milhões de hectares. Os três principais produtos deste grupo são o arroz, milho e o soja. Somados, representaram 92,3% da estimativa da produção e responderam por 87,2% da área a ser colhida. A região Centro-Oeste responde por 115,8 milhões de toneladas na distribuição da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. As demais regiões, Sul, 73,6 milhões de toneladas, Sudeste, 25,6 milhões, Nordeste, 21,9 milhões e o Norte, 10,5 milhões. E esses dados são curiosos, é importante saber. Na distribuição da produção pelos estados, Mato Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos. Parabéns, Mato Grosso, com uma participação de 28,4%. Seguido pelo Paraná, parabéns Paraná, 16,4%, Rio Grande do Sul, 10,7%, Goiás, 10,1%, Mato Grosso do Sul, 7,9% e Minas Gerais, 6,1%, que somados representam 79,6% do total nacional. Com relação à participação das regiões brasileiras, tem-se a distribuição, então, Centro-Oeste 46,8%, Sul 29,8%, Sudeste 10,3%, Nordeste 8,9% e Norte 4,2%. Mais uma vez, tiramos chapéu ao glorioso produtor agrícola do agronegócio, você da agricultura familiar, que faz o Brasil ser essa potência, o celeiro do mundo e que mais uma vez vai salvar a pátria sim no pós-pandemia. Conta uma lenda austríaca que em determinado povoado havia um pacato habitante da floresta que foi contratado pelo conselho municipal para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O cavalheiro, com silêncio, tranquilidade, inspecionava as colinas, retirava as folhas e galhos secos, limpava o limo que poderia contaminar o fluxo da corrente de água fresca. Ninguém observava suas longas horas de caminhada ao redor das colinas, nem o esforço para a retirada de entulhos. Aos poucos, o povoado começou a atrair turistas. Cisnes graciosos passaram a nadar pela água cristalina. Rodas da água de várias empresas da região começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas, a paisagem vista dos restaurantes era uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o conselho da cidade se reuniu como fazia semestralmente. Um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e colocou os olhos no salário pago ao zelador da fonte. De imediato alertou aos demais e fez um longo discurso a respeito de como aquele velho estava sendo pago há anos pela cidade. E para quê? O que ele fazia, afinal? Era um estranho guarda da reserva florestal, sem utilidade alguma, argumentou ele. Seu discurso a todos convenceu. O conselho municipal, então, dispensou o trabalho do zelador da fonte de imediato. Nas semanas seguintes, nada de novo. Mas no outono, as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíam nas piscinas formadas pelas nascentes. Certa tarde, alguém notou uma coloração meio amarelada na fonte. 2 dias depois, a água estava escura. Mais uma semana e uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens. Um mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes emigraram para as outras bandas. As rodas d'água começaram a girar lentamente, depois pararam. Os turistas abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O conselho municipal tornou-se a se reunir então.
Em sessão extraordinária, discutiu e reconheceu o erro grosseiro cometido. Imediatamente tratou de novamente contratar o zelador da fonte. Algumas semanas depois, as águas do autêntico rio da vida começaram a clarear. As rodas d'água voltaram a funcionar. Voltaram os cisnes. E a vida foi retomando seu curso. Dizer isso, gente, para alertar que sempre devemos dar o devido valor a cada um que exerce um papel fundamental na construção de uma vida melhor para todos. Uma cidade não fica bonita, bem cuidada, por acaso a gente cuidando. Quantas pessoas passam seus dias, muitas sendo mal remuneradas, fazendo suas atividades que tornam um local mais belo, uma empresa mais bonita, a sua casa mais aconchegante, garantem nossa satisfação, conforto, segurança e cuidado? Pense nisso e aumente sua percepção da importância de cada pessoa no nosso dia a dia. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe a você e a sua família.